Gênesis, capítulo 3. Capítulo 3. Se o moço tiver que colocar depois um título nessa mensagem, eu vou dizer um nome, não leia ainda o texto, que eu quero confeccionar para você entender melhor. Conversão é voltar à forma original. Vou repetir, depois você repita após mim, por favor. 1, 2, 3. Conversão é voltar à forma original. Vocês? Ok. Talvez você já deve ter ouvido falar de conversão, convertidos, ou se converter, ou se convertendo. E o que significa isso? E o que é isso? A palavra converter significa você está indo para uma direção e de repente você decide regressar, voltar, mudar a direção. Só que a conversão, ela não acontece do dia para a noite. A conversão não é uma etapa única, vamos dizer assim. A conversão é um caminho. Existem pessoas que assumiram com Cristo um compromisso, mas elas estão ainda em níveis específicos da conversão. Quer ver uma coisa? Uma vez um jovem olhou para mim e disse: pastor, eu aceitei a Jesus, eu creio que eu vou morar no céu, a minha vida está nele, mas ainda como jovem eu cometo algumas falhas, alguns pecados, só que eu tenho consciência do pecado que eu cometo e de repente eu me arrependo, eu volto para Jesus e aí, pastor, porque é uma fraqueza que habita em mim, toda hora, sem querer, eu estou escorregando nessa fraqueza. Aí ele me pergunta a pergunta final: isso mostra que eu não estou convertido, pastor? Aí eu disse para essa pessoa, para esse jovem com base bíblica, eu falei: não, irmão, a queda não é a demonstração que você está desviado, ou pecado. De repente você é convertido, você tem consciência do pecado, e ainda tem uma fraqueza na sua carne que de vez em quando você vai e escorrega nela. Isso acontece, sim ou não? Mas não quer dizer que você não é convertido. Por quê? Conversão é um processo, é um caminho que só vai terminar o dia que saímos dessa terra. Todo dia, toda hora vamos ter alguma coisa para mudar em nós. Então quer ver uma coisa? Se de repente você me vê errando, seja em qual for o erro, não quer dizer que eu não sou convertido. Quer dizer que ainda existe uma fraqueza que eu não consegui superar ou sair dela. Paulo fala isso em Coríntios. Ele diz que ele era escravo de algumas fraquezas que habitavam em sua carne. Ou seja, Paulo, um grande homem que fez grandes coisas para Deus, ainda tinha coisas que ele reconhecia que não era boa. Então significa o quê? Paulo não era convertido? Não, ele era convertido. Mas ainda assim ele estava num processo do quê? De crescimento. O homem exterior, como dizem Filipenses, se corrompendo, mas o interior se renovando todos os dias. Por quê, pastor? Conversão, irmão, não é do dia para a noite, não é uma etapa, é um processo que nós vamos andar nela até o dia da nossa partida ou o dia do arrebatamento. Diga amém. Diga para o seu vizinho assim: toda hora uma obra está sendo feita em nós. Se você observar, durante o seu caminho no cristianismo, você se livrou de coisas, não do dia para a noite, mas demorou um certo tempo. Sim ou não, gente? Mas não significa que você, por ter alguma coisa ainda errada, não quer dizer que você não está no caminho da conversão. Então significa o quê, pastor? Conversão não é apenas abandono de pecado. Conversão também é eu voltar ao estado original. Você quer ver uma coisa? A nossa emoção, ela está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. Quando eu falo emoção, eu estou dizendo das preocupações que o homem sente, da ira que o homem sente, do medo que às vezes o homem sente em sua alma. Você sabia que o medo, o emocional aflito ou simplesmente angústias, isso é um grande sinal que ainda não amadurecemos completamente? Quando você estuda, Michel, esse assunto sobre conversão, você percebe que conversão é muito ampla, não se trata apenas de eu deixar de pecar. Conversão, na sua origem, significa voltar ao estado original.
Como, pastor? Me explica, vou te explicar. Quando Deus criou você, obreiro, homem, mulher, Ele criou você sem nenhuma deformidade na alma. O ser humano não tinha medo no início da criação. O ser humano não era depressivo no início da criação. O ser humano não tinha ira no início da criação. O ser humano não tinha raiva. O coração do ser humano não conhecia ódio no início da criação, quando Deus fez lá em primeira mão Adão e Eva. Eles eram límpidos, simplesmente claro no coração. Quando é que as emoções entraram no coração do homem? Emoções erradas. Quando a queda acontece. Eu vou te fazer uma pergunta para você analisar comigo e depois entrar na mensagem. Você já imaginou como a sua vida seria muito melhor se você não tivesse medo? Você já parou para observar, ou pelo menos chegou a pensar, como é que você seria muito mais feliz se você não sentisse, vamos dizer, tristeza? Ok, é uma coisa que temos. Você já parou para analisar como que seria a nossa vida se nós não tivéssemos a ansiedade, independente do nível de ansiedade? Você já parou para analisar como seria o nosso coração se ele fosse mergulhado apenas em paz, segurança absoluta? A vida seria muito melhor. O que eu quero dizer com isso, antes de chamar você para ler o texto, é que Deus me colocou uma palavra. Deus vai falar conosco hoje sobre conversão, mas no nível emocional. Existe a conversão de pecados, a conversão de hábitos, e existe também converter-se no nível da minha emoção, ou seja, andar mais no padrão em que Deus me criou. Como é que Deus me criou, pastor? Um ser humano sem medo, sem depressão e com ousadia e coragem para viver a vida. Nos últimos dias em que estamos vivendo na terra, essa situação, elas têm oprimido o mundo. É fácil, é comum ver pessoas oprimidas, desgastadas, depressivas, doentes emocionalmente e fisicamente falando, e homens e mulheres que servem a Deus. Então esse é um assunto a ser tratado, ou seja, converter-se significa o que, pastor? Voltar ao estado original. Qual é o meu estado original? Simples, de pessoas limpas, sem medo e confiantes em Deus. Diga para alguém do lado, Deus vai tratar o seu coração hoje. Vamos lá, livro de Gênesis capítulo 3, versos 6 e 11. Observa com muita atenção isso, jovem, homem, mulher, note. Gênesis 3, versos 6 e 11 diz: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e começaram que estavam nus, perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figo, e fizeram para si aventais. Versos 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim do Éden pela viração do dia. E escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Versos 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Aonde está? Versos 10. E ele disse: Ouvi a tua voz, Senhor, no jardim, e temi, ou no caso, tive medo, porque estava nu e escondi-me. Observe, preste atenção. A primeira vez que a palavra medo foi citado na história da humanidade está aqui. Então, quando Deus cria Adão e Eva, Ele criou esses seres humanos com a psique perfeita. Adão não tinha síndrome do pânico, Adão não tinha ansiedade, Adão ele não tinha medo, Adão não sabia o que era tristeza. Então essa foi a condição em que você foi criado. Observa, quando Deus criou a mim e a você, Ele não nos criou para ser depósito de desequilíbrio emocional ou de informações tóxicas. Não. Deus te criou para ter saúde emocional, para viver bem, para ter uma emoção equilibrada. Mas a queda desfigurou esse primeiro plano. Então, quando o homem, Adão, cai pela primeira vez, a palavra medo é citada
Por quê, pastor? Simples, antes da queda não existia nenhum distúrbio psíquico, ou seja, o homem era pleno como Deus é, o homem ele tinha o entendimento da vida como Deus tem, o homem tinha paz como Deus tem, o homem era alegre como Deus é alegre, o homem não tinha ansiedade sobre o que viria, não, ele vivia o presente, porque o amanhã ele entendia que Deus já havia preparado. Essa era a condição do homem antes dele cair. E de repente então, quando ele cai, algo entra na figura da alma do homem, e ele diz: eu tive medo, por isso que eu escondi. O medo é uma disfunção que acontece no nosso emocional, mediante os fatos que está diante de nós. Então de repente você observa que quando Adão e Eva, fora do jardim do Éden, teve o primeiro filho, depois Caim e Abel, diz a Bíblia que a ira novamente ela aparece no cenário. E a emoção foi o segundo pecado que derrubou a humanidade. O primeiro foi a desobediência, e o segundo foi a emoção. Está escrito: e irou-se Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Significa o quê? Caim estava vivendo o reflexo da queda. Por que é que Caim se irou, sendo que Deus não criou o homem com ira? Por causa da queda que havia acontecido. Então o ser humano ele estava sujeito naquele momento a sofrer coisas emocionais violentas. Você quer ver? Não parou por aí. Se você estudar a história da genealogia bíblica, você vai ver que nasceram homens com a alma totalmente desfigurada. Tem um homem chamado Nimrod na Bíblia. Esse cara era tão irado, tão perturbado, que ele matou o próprio pai para manter relações sexuais com a própria mãe. Esse era o perfil de seres humanos que estava nascendo, para você ter uma ideia. Eram homens turbulentos, homens nervosos, homens irados. Mas repito e insisto, Deus não criou o ser humano para conviver e viver com essas emoções erradas, que nos leva ao desespero. Por que o senhor está introduzindo esse assunto, pastor? Existe um mal que está acontecendo nesse presente século 21. E esse mal chama-se ansiedade. Eu costumo dizer que a ansiedade ela é a mãe de várias outras emoções que roubam a paz do ser humano. Porque depois da ansiedade vem logo o nervosismo, depois vem a intolerância e aí vem várias outras coisas. E a ansiedade ela aparece sempre quando estamos diante de coisas que é maior do que a gente. A ansiedade ela aparece sempre diante de fatos que nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Então o que significa, pastor? Deus, definitivamente, você tem que entender isso, Ele não criou o seu coração para viver ansioso. Diga para o seu vizinho: lança fora todo medo hoje. O que é que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto, pastor? O que é que o Espírito Santo está tentando nos falar? Observa, quando o homem, Adão, peca juntamente com a sua esposa, eles perdem algo que nós chamamos de parnassá, ou no sentido grego, ou teologicamente significa perdeu a prosperidade original. Parnassá significa isso, pastor? Sim. Adão, quando estava no jardim do Éden, ele não precisava lutar contra a depressão, ele não precisava lutar para acreditar em Deus, ele não precisava lutar para buscar a presença de Deus, ele não precisava ficar falando: sai daqui pensamento ruim. Não, a alma dele ainda não havia sido corrompida, ele tinha a parnassá de Deus, ou seja, a prosperidade em grande escala. Ele era um ser humano saudável de alma. Por que que Deus está me dizendo isso? Para te dizer uma coisa: se o espírito de intimidação estava percorrendo o seu coração, hoje à noite, através dessa mensagem, dele perder espaço na sua vida e a ousadia do Senhor crescer no seu espírito, em nome de Jesus. Pegue na mão de alguém e diga para ela: você tem o Espírito de Deus. Aleluia. Querido, preste atenção no que nós estamos trabalhando com você aqui. Sabe quando a pessoa começa a ficar ansioso, quando ela começa a andar em nervosismo, quando ela começa a ficar impaciente, essa pessoa está sofrendo um ataque demoníaco e de repente ela nem percebe, ela nem imagina.
Porque Satanás, ele não vai trabalhar como mostra-se o carnaval, a mitologia, aquele ser vermelho de rabo e chifre com tridente na mão. Ele chega por meio de situações, por meio de emoções, por meio de intimidações emocionais. E de repente você está aqui agora e parece que você está andando com aquela sensação como se a sua vida estivesse se esvaindo entre os dedos e você não consegue fazer nada. O que é isso? É uma intimidação, ou em outro nome chama-se opressão, e você não pode se submeter a isso. Nos últimos dias, quantas pessoas que têm tentado contra a própria vida, e alguns têm entrado nessa do suicídio. Por quê? São pessoas que elas estão diante de coisas que ela tem aquela sensação que a vida dela já não tem mais jeito, então ela começa a dizer: para mim não tem outra alternativa a não ser sair desse mundo. É mentira do diabo. Se você entrou aqui hoje e está sentindo que a sua vida está por um fio, não está por um fio não, a sua vida está na mão de Deus, gente. Aplaude ao Senhor, querido. Aleluia. Sabe, quem sabe você está diante de um quadro e o diabo tem tentado lhe intimidar com ideias, e isso impregnou-se em você, e você está intimidado, confuso emocionalmente, e você acorda todos os dias com o coração acelerado, já está com o batimento cardíaco todo desregulado, simplesmente por causa da ansiedade de não saber o que vai ser. Descansa em Deus. Se você não conseguiu ver o que virá, então confia, porque Deus sabe como te livrar disso. Existe um espírito nesses últimos dias atuando contra a igreja de Cristo. E qual é, pastor? Intimidação. O espírito que atuou por meio de Golias, quando Israel estava diante do exército, e de repente filisteu, cheio de demônio, um Golias, com 2,83 m, ele veio para intimidar o exército de Israel, e conseguiu. Ele começa a colocar medo, ele começa a dizer: agora vocês estão perdidos, agora vocês já era. Agora eu vou matá-los, agora eu vou acabar com vocês, agora eu vou fazer isso. E de repente alguém de Deus teve que ir lá e paralisar essas ameaças. Sabe, Deus nunca criou o ser humano para ficar vivendo debaixo de intimidação. Por isso, irmão, se você está se sentindo assim, como se você estivesse tentando pegar a sua vida, mas ela está escapando, não, gruda nela, rejeita a intimidação, vai para o quarto, vai para a praça, eu não sei, mas ora, diga: eu rejeito todo espírito de intimidação. A minha vida não pertence a esse mundo de medo. Eu sou dos ousados em Deus. Por quê, pastor? Porque existe uma ação acontecendo para te desfigurar. Vai comigo em 1 Pedro capítulo 5. Observa 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Verso 7: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olhe para cá, queridos. Esse texto fala algo muito impressionante. Deus está dizendo o seguinte: Ele está usando ali um paralelo. Ele está falando do futuro para depois te explicar o presente. Como assim, pastor? Observe: lance a vossa ansiedade no Senhor. Ele está falando do futuro. Por quê? Ninguém fica ansioso pelo que já foi. A ansiedade sempre é acerca daquilo que virá. Sim ou não, pessoal? Então ele está falando do futuro para te explicar no presente. Ou seja, eu vou te falar coisas do futuro para que você então se posicione no presente. Lance a vossa ansiedade no Senhor. E aí ele fala do presente, porque Ele tem cuidado de vós. Tempo verbal, presente. O que ele está tentando mostrar? Para que você está preocupado acerca do que ainda não veio? Aí ele está tentando te chamar a atenção para dizer assim: até aqui não foi você que chegou sozinho, eu que te ajudei. Calma, que o que falta para completar eu vou te ajudar. Às vezes você está sofrendo por antecipação. Você já percebeu isso?
Às vezes você deixou de comer, deixou de sorrir, deixou de falar oi, deixou de falar bom dia, deixou de olhar para a criança, deixou de olhar e elogiar aquela tarefinha que a criança apresentou para você, só por causa de algo que está te roubando a concentração. Só que isso vai vencer ainda daqui a 30 dias, mas você já perdeu a paz hoje. Uma vez eu encontrei uma irmã, irmão, que ela é tão ansiosa, que eu tive que investir tempo ajudando ela. Ela tinha um problema que ia vencer daqui a 15 dias, e ela já estava morta emocionalmente 15 dias antes. E aí eu olhei para ela e disse o seguinte: querida, a coisa é séria, eu sei, mas a senhora vai ter que aprender a remir o tempo, ou seja, para de ficar sofrendo por antecipação, porque você vai perder o momento que você está vivendo. E aí, pastor, você não entendeu ainda que a Bíblia diz que o amanhã não está no teu controle, não pertence a você? Então por que você vai sofrer por algo que Deus disse que não adianta? Você percebeu que a Bíblia sempre tenta mostrar para você que a melhor alternativa a ser feita ou a fazer diante de coisas que é maior do que nós, é descansar em Deus? E descansar, irmão, não quer dizer ser irresponsável, quer dizer, eu não sei como vai ser, eu até não tenho nem a resposta, mas eu sei que o meu Deus vive e Ele vai me ajudar nisso. Isso é o descansar em Deus. Por isso que esse texto está falando de uma forma muito simples. Ou seja, tu acha que até aqui vocês chegaram sozinhos? Não, eu que cuidei. Então o que falta ser vivido por vocês, eu vou continuar ajudando. Esse texto é Jesus tratando da alma do ser humano. É Ele tentando mostrar assim, ó, não fique ansioso, ou seja, pare de ficar muito atenção naquilo que ainda você nem viu ainda. Ou seja, desfrute do agora. Deus está falando com alguém aqui. Se tiver, diga um amém, queridos. Sabe, às vezes vai ter situações que você vai enfrentar que é maior do que a sua capacidade de resolver. Você vai nessa caminhada da vida ver algumas coisas que, humanamente falando, vai tentar arrancar a sua consciência de Deus, vai tentar abafar você, e você vai ter que lembrar dessa mensagem. Ou seja, não, eu quero andar confiando em Deus. Eu não sei o que vai ser, eu não sei como vai ser, mas Deus me ajuda a descansar, tira a ansiedade de dentro do meu coração. Não quero viver assim, porque senão isso não é vida, gente. Você vai morrer antes da hora. Você vai começar a viver coisas que de repente Deus não quer que você viva no seu corpo físico. A psiconeurologia, o que é isso, pastor? Deixa eu te mostrar. Nos ensina que a sua saúde emocional depende da sua condição hormonal. Isso é muito sério que eu vou falar para você. Você quer ver? Nós temos um sistema no corpo, e esse sistema, um deles, não um só, vários, e um deles chama-se sistema imunológico, que é o sistema de defesa do corpo, que te ajuda a ficar saudável quando bactérias desse mundo de fora tentam penetrar no seu corpo. O seu próprio corpo, por si só, já contém bactéria, que se o seu sistema imunológico não estiver bem, essas bactérias que o seu corpo possui, é capaz de te matar. Alguém pode morrer de dentro para fora facinho, se você não sabe. É só a imunidade começar a baixar. Agora, uma coisa que muita gente não sabe: por que Deus trata muito de ansiedade na Bíblia? Por que a Bíblia fala muitas vezes sobre esse assunto? Sabe por quê? Porque segundo a ciência nos afirma, que eu acabei de mencionar, que você tem um nível de saúde regulado pela sua condição imunologicamente. Aleluia. Quer ver uma coisa? Pergunta para alguém do lado: como está o seu humor? Pergunta, pergunta para ela: como está o seu humor? Clodoaldo, se você estiver aqui ansioso, o seu sistema imunológico já está comprometido. Se você estiver nervoso, o seu sistema imunológico já está comprometido. Se você estiver com raiva, o seu sistema imunológico já está comprometido. Se você estiver literalmente
deste nível, dessas informações emocionais, pastora, o seu sistema imunológico, ele está literalmente fragilizado. E o que é o sistema imunológico? É o sistema que ajuda o meu corpo a combater as doenças que existem nesse ambiente. Quer ver uma coisa? Se alguém de repente começa a perder o cabelo e não para, já orou, já rezou, já buscou a Deus, já jejuou, passou óleo na cabeça, o pastor, o bispo, o apóstolo, todo mundo já orou e não para, então vai, o problema já não é simplesmente físico, é emocional, está lá na sua psique. Por isso que Deus fala da emoção para preservar até a sua vida física. Diga, cura minha alma, Jesus. Quer ver uma coisa? Sabe aquela doença chamada vitiligo? Aquela que vai mudando a cor da pele? Ela é disparada quando a pessoa tem um nível de ansiedade alto, para quem não sabe. Ei, você sabia que a pessoa muito preocupada com aquilo que ainda não veio, facilmente desenvolverá uma diabetes emocional? É chamada de doenças psicossomáticas. A doença, ela pode aparecer através de acúmulos de informações erradas, e quando isso aparece, aí entra o médico. Por quê? Olha só, a pessoa cria uma doença através da preocupação, aquela doença que era abstrata por causa da preocupação, se materializa no corpo, aí ela tem que entrar no processo da medicina. Que mais, pastor? Já percebeu que quando você fica sob pressão, debaixo de algum nível de preocupação, logo você perde o apetite? Isso tem a ver com o seu sistema imunológico. Por causa do que? O suco gástrico, ele depende da minha condição imunológica para manter o meu alimento tudo sendo digerido dali por diante. Não vou entrar em física porque agora não dá, mas o que eu quero te mostrar é que se você não estiver conseguindo descansar em Deus, é possível que você esteja sofrendo de reumatismo, é possível que você esteja desenvolvendo uma artrose que também pode se originar através da preocupação, é possível que o seu couro capilar esteja frágil, e aí você está perdendo um monte de cabelo. E por isso que Deus está tentando dizer o seguinte: olha, descansa em mim, não ande ansioso, porque a ansiedade nunca vai ser bom para a tua vida, querido. Fala para o seu vizinho assim: descansa em Deus. Aleluia. Quantos entendem essa mensagem? Digam amém. Então a ideia de Cristo nessa palavra não é mostrar para você apenas é que você tem que fazer força para descansar. Não, rejeite a preocupação, rejeite o medo, não fique na defensiva, não fique intimidado pelo diabo, não fica recebendo pancada, não fica se sentindo, gente, como se a sua vida estivesse escapando pela tua mão. Não, repito e afirmo de novo, a sua vida não está pelo um fio, a tua vida só está mudando de fase, e você vai entrar numa fase maior, melhor e vitoriosa para a glória de Deus. Glorifica aplaudindo a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. E é o que você tem que começar a administrar aqui agora, dentro de você. Perceber que Deus tem coisas para fazer, mas Ele não quer que você viva uma vida atordoada nessa terra. Ele quer te dar paz que excede todo o entendimento. Quer ver? Vai no livro de Lucas capítulo 2. Vamos lá. Livro de Lucas capítulo 2, perdão, capítulo 12. Livro de Lucas 12, do 22 ao 28, você vai ouvir algo muito importante. Diz assim o texto: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo que não estejais ansioso pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vos vestireis. Versos 23. Mas a vida é do que sustento, mais importante, e o corpo mais do que as vestes. Versos 24. Considerei os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem tem despensa no celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Versos 25. E qual de vós, sendo solícito,
pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelos outros? Versos 27. Considerais os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos, perdão, queridos, embaraçou aqui a vista. Digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Versos 28 e último. E se Deus assim veste as ervas, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Deixa eu falar uma coisa para você aqui antes de explicar esse texto. Observe uma coisa aqui que nos chama a atenção. A ciência, ela sempre está falando, principalmente a psicologia ou a psicanálise que estuda o corpo do ser humano, que as emoções elas podem destruir, acabar, aniquilar com o ser humano. E quando você vai para a Bíblia, você vê Jesus falando em palavras espirituais, mas a mesma coisa. Ele tenta mostrar que não vale a pena ficar ansioso, ele tenta mostrar que por mais que você pense no futuro, tudo bem, não há problema, mas você não pode pensar no futuro de uma forma preocupante. Quer ver? Lembra do texto que lemos anteriormente sobre 1 Pedro? Lance a vossa ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Ele está tentando mostrar o seguinte, querido, não é que você tem que deixar de pensar no seu futuro, não é que você tem que deixar suas responsabilidades, mas Ele está tentando desenvolver essa mente, ou seja, pense no futuro, mas não de uma forma preocupante, porque é isso que vai te trazer um caos emocional. Talvez você viu algum sintoma ruim, ou você percebeu à distância algo que pode dar errado, você já está perdendo a noite de sono hoje, agora. Aprenda a crescer em Deus. Como, pastor? Quando alguém cresce na capacidade de confiar, quer dizer que ela está convertendo-se emocionalmente, ou seja, voltando ao estado original. Qual é o estado original? Um homem foi criado sem preocupação, sem medo, sem temores. Então, queridos, em nome de Jesus, se você está com aquela sensação de que tudo vai dar errado, é um espírito isso, e hoje esse espírito está caído por terra. Se você estava com algum cenário caótico e tudo que você olhava lhe emitia esse recado, ou seja, está vendo? Agora caiu. Não caiu não, é só o começo, acredite em nome de Jesus. Se de repente você estava aqui hoje, pastor, o meu domingo foi péssimo, eu nem consegui comer, e quando eu comi pouco. Então, em nome de Jesus, toda essa impressão de perca, toda essa impressão de caos que estava na tua mente, caiu por terra. Não vai cair, porque Deus está sustentando a sua vida, a sua casa, a tua família, e você, projeto de Deus em andamento, gente. Aleluia. Eu não sei se é só eu que sinto, mas eu confesso que a confirmação do Espírito Santo está aqui dentro de mim, me dizendo o seguinte: eu estou com vocês. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Aleluia. Teve uma vez que eu estava numa fase do meu chamado, do meu ministério, e já contei a nossa história há alguns tempos. Aquele casal que entrou ali agora, Deus me disse, não reparem no que eu vou dizer. Casal, levante a mão, vocês dois. Levante a mão. Existia um espírito tentando destruir vocês. Eu olho aqui, vocês entrou por aquela porta agora, eu olho e vejo vocês dentro de um carro branco, encapotando, virando, dando carbalhota. E vocês estariam simplesmente mortos nesse acidente. Essa visão me abriu quando vocês passou por ali, e Jesus está dizendo assim: fale para eles que eu estou fechando a sepultura, estou cancelando a seta que estava preparada. E Deus me mostrava com muita clareza, a cor do carro era branco, e Jesus disse o seguinte: não vai ter funeral, porque eu estou guardando a vida deles. A igreja aplaude a Jesus. E ele sabe o que Deus falou com ele. Diga: Jesus, fala com a gente. Talvez você me vê ser espontâneo e falar algumas coisas que Deus manda assim. Não se assuste não. Até onde me vai a informação, antes de eu chegar a essa igreja, é uma igreja que ensina sobre os dons, sim ou não? Então estou mostrando como os dons aparecem, os dons chamados ciência. O dom da ciência é quando Deus revela para alguém algo que só ele está vendo,
que existe lá no mundo espiritual e Deus está vendo com antecipação. Está confuso, né, irmã? Essa cor de carro tem alguma coisa a ver com vocês? Tem mesmo? Não é invenção da minha cabeça, não? Então pode aplaudir Jesus de Nazaré. As pessoas que estão acompanhando aquele casal, eu quero cobertura dobrada, orando, cobrindo a vida deles, em nome de Jesus. Quem está comigo ainda, diga amém. Voltando para o texto, vamos lá. Quando nós olhamos esse texto que acabamos de ler, Jesus fala assim, gente, olharem os lírios do campo, olhe os pardais, eles não plantam, não colhem, não morrem de fome. E ele inicia dizendo, não ande preocupado com o dia de amanhã. Ele não está mandando você ignorar o dia de amanhã, mas ele está dizendo, não se preocupe com ele. Ele não está falando, ignore o que você tem de responsabilidade, mas ele está tentando te mostrar, não fique tão consumido pelas responsabilidades. Ele não está dizendo, ignore o que você tem que fazer. Ele está dizendo, não deixa isso que você tem que fazer roubar a sua paz, porque eu estou com você. Quer ver? Observe isso. Quem tem responsabilidades aqui amanhã? Deixa eu ver você. É sobre isso que Deus está falando. É sobre a tua vida, é sobre os seus anseios, é sobre isso que de repente você está perdendo a noite de sono e você está dizendo, meu Deus, como vai ser? Calma, o Deus vivo está tentando te mostrar, você tem sim um futuro, você tem sim que pensar nele, mas ainda assim descanse, porque Ele está cuidando de vós. Olha isso aqui, querido, Ele está usando a biosfera para mostrar como Ele cuida. Vou te dar um exemplo simples, mas eu vou precisar da sua atenção. Está determinado, igreja? Preste atenção nisso aqui, um exemplo simples, mas vai te ajudar a perceber algo. Eu costumo dar esse exemplo porque eu estava numa fase um dia e eu não tinha um controle da situação, e a minha vida estava no meio de um vento e eu não havia feito nada de errado para aquilo estar acontecendo. De repente o Espírito Santo veio e ministrou em mim, dizendo assim, calma, se você não está no pecado, se você não fez nada para estar no meio desse vento, descansa, porque eu vou te levar para uma fase ainda maior e melhor. E essa analogia que eu vou usar agora, veio nesse dia. Olha qual é. Nós estamos agora nessa terra, que é chamado de planeta Terra, obviamente. Porém, nós estamos rodando em órbita, né? Estamos ali em uma galáxia, e nela tem também um Sol. O Sol é a maior estrela que temos até então registrada aqui, mais próximo da Terra. Só que o Sol é a estrela maior e por causa do seu campo gravitacional, ele atrai todas as outras estrelas, planetas menores. Por exemplo, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão, Mercúrio, Vênus, Marte. Todos esses planetas estão rodando em redor do Sol. A Terra faz dois movimentos, não é? Rotação e translação. Significa o quê? Se você estudar sobre isso, ela está girando agora, a Terra, numa velocidade de 1.700 km por hora. Sim ou não? Se você não sabe, é assim que está acontecendo. Agora, a Terra está girando tudo isso e nós não percebemos. Agora, em volta à Terra, existe algo chamado camada de ozônio. Ela protege a gente dos raios direto do Sol, que poderia nos trazer um câncer ou vice-versa, coisas piores. Significa o quê? A camada de ozônio, ela é preservada pela biosfera, que entra no sistema de plantas, fotossíntese. Quer ver? Na nossa esfera de existência e respiração, existe dióxido de carbono, existe CO2. O que é isso, pastor? São gases venenosos que estão ali andando, invisível, mas existentes na nossa esfera aqui de respiração. Agora, significa o quê? Se não existisse as plantas, se não existisse as árvores, então não poderia ter oxigênio. Por quê? Todo mundo sabe, na escola ensinamos que toda a plantinha ela faz um trabalho chamado fotossíntese, que ela puxa o dióxido de carbono e o CO2 e ela libera para nós o oxigênio, e quando nós respiramos, por exemplo, você ligou o carro, você está emitindo agora nessa esfera de existência CO2, dióxido de carbono, gases venenosos. Significa o que, pastor? Vamos andando mais um pouquinho. Então quer dizer que até a plantinha que Deus criou, ela está mantendo todo esse planeta organizado na questão de respiração. Não para por aí. Existe dentro da biosfera algo chamado
chamado o quê? A fauna marítima, aonde existe vários animais ali dentro. Uma vez eu assisti no Discovery, eu percebi que de repente aqueles bichos, tubarão, baleia assassina, elas vêm e comem os peixinhos. Eu fiquei olhando uma daquelas e eu disse assim, gente, por que Deus criou aquela baleia que ela vai e come os animais e tudo mais? Aí eu fui estudar o porquê disso. Se não tivesse tubarão, se não tivesse essas baleias carnívoras, você sabia que no oceano haveria uma explosão gigantesca de vida e não teríamos então o mar como temos? A vida marítima ficaria um caos, impossível de nós tirarmos os alimentos do peixe, ou seja, do mar. Significa o quê? O tubarão é um predador e ele é necessário para o equilíbrio ecológico, mas não para por aí. Vamos passar então para a fauna terrestre. Na fauna terrestre nós temos alguns animais felinos, entre eles leões, leopardos e outros carnívoros. Significa o quê? Se não existisse os leões para comer os animais herbívoros que se alimentam de folhas, você sabia que nós estaríamos comprometidos também na questão da respiração? Por quê? Se os animais herbívoros, isso é ciência, irmão, se eles crescessem proliferando-se de uma forma gigantesca, aconteceria o quê? Nós teríamos dificuldade de respirar, o nível de oxigênio diminuiria, porque os animais cresceriam muito ao ponto de nós não termos como combater, e eles comendo as plantas, diminuir o processo de fotossíntese, que é transformação de oxigênio para CO2 ou vice-versa. Significa o quê, pastor? Deus, através da pessoa de Jesus, está dizendo o seguinte, gente, o meu Pai, que criou todas as coisas, Ele está mantendo todo esse sistema equilibrado. Vocês acham que Ele não vai dar conta da vida de vocês? Sabe o que Jesus está querendo mostrar ali? Se Ele, Deus, que criou tudo isso, sol, terra, animais, e Ele está mantendo tudo milimetricamente funcionando, irmã, você acha que Ele não vai dar conta do peso da tua vida? Pergunta para o seu vizinho, Deus dá conta da sua vida ou não? Pensou nisso? Você sabe por que você não percebe o mundo rodar, irmão? A lei da gravidade, sim, cientificamente, mas no resumo final, Deus está mantendo tudo organizado no devido lugar. Tudo bem que o homem está destruindo camada de ozônio através da poluição e daí por diante, mas o que Deus está tentando te mostrar através da pessoa de Jesus, Ele está fazendo algo tão grande sem você perceber. Ele cuida do pássaro, Ele cuida da natureza, Ele cuida do sol, Ele cuida da terra, Ele cuida de todas as coisas. Tu acha que a tua vida é mais pesada do que tudo isso? Então você tem motivos para descansar em Deus e entender que se Ele organizou tudo isso, qualquer bagunça que você se meteu, Ele vai te ajudar a organizar isso, gente. Receba essa palavra e glorifica com as suas palmas a presença de Deus. Deus é com você. Lance a tua preocupação em Deus. Não fique com medo. Não fique com medo daquilo que de repente se apresenta maior do que você. Por isso que ele disse aqui no livro de Lucas, Ele está tentando mostrar o seguinte, gente, volte à forma original, larga a ansiedade para lá, volta para frente, vamos viver a vida. Anote, porque eu não quero tomar tanto tempo. Em Filipenses capítulo 1 verso 6 diz o seguinte: Ele é fiel e bom para terminar a boa obra que começou em nós. O que Ele está dizendo? Nós estamos em obras, e uma das obras do Espírito Santo em nós agora é nos fazer confiar em Deus diante de momentos desesperadores. Diga comigo, Espírito Santo, termine a boa obra, continue a boa obra em minha vida. Você sabe por que nós andamos tão preocupados às vezes? Isso foi consequência do pecado. Você sabe por que às vezes existem situações que vêm e domina a sua mente ao ponto de você ficar perdido no meio disso? Sabe por quê, pastora? Quando o pecado caiu, nós perdemos a parnassá, que é a condição natural que Deus deu para o homem viver nessa terra. Mas você tem que entender uma coisa hoje, mãe, pai, filho e filha, seja você qual for a idade, Deus está dizendo: lança ansiedade no Senhor, porque Ele aguenta segurar. Ele aguenta segurar, gente. Você está preocupado com o quê? O que é que está te botando medo? Pastor, mas eu sou humano, sim, mas o medo é uma disfunção do pecado, da queda. Nós herdamos isso a partir do momento que Adão cai, porque Deus não nos criou para viver cheio de medo.
Deus não nos criou para viver cheio de ansiedades. Deus nos criou para viver em paz, porque Ele é um Deus de paz. Se você tiver um tempinho na sua casa, eu vou tirar um tempo para orar com vocês hoje, por isso que eu vou terminar mais cedo. No livro de 1 Reis, capítulo 19, 1:5, fala de Elias. Elias, um homem que fez uma grande obra para Deus. De repente ele foi ameaçado por Jezabel, pessoal. E quando ele foi ameaçado por Jezabel, sabe o que acontece? Ele corre de medo, frustração, enfim, uma série de emoções dentro dele. E ali ele vai para dentro daquela caverna. E quando ele está lá dentro, gente, Deus aparece, Deus fala com ele, Deus retira ele de lá. Deixa eu falar uma coisa com você antes de orarmos. O que te amedronta? O que está te deixando ansioso? O que está deixando você sem paz? A pergunta é essa, não precisa responder, mas analise. E Deus está dizendo: pare de chorar por coisas que eu já disse que você vai vencer. Você já notou que você já chorou por muitas coisas que no final deu tudo certo? Você já percebeu que você arrancou os cabelos por causa de coisas que no final você viu que acabou tudo bem? Então Deus já nos deu prova suficiente que vale a pena confiar nele, independente se eu não tenho ou não a resposta. Quer ver? Quantos que estão aqui já chorou por coisas que no final deu tudo certo? Deixa eu ver você. Então, podemos perceber que Deus é confiável e vale a pena você andar nessa palavra e dizer assim: vou descansar em Deus. Porque pode ser que você esteja tão atordoado que a sua saúde está indo embora. Pode ser que você esteja tão desequilibrado que o seu corpo está recebendo coisas a partir das emoções que você está coletando. E Deus não te quer assim, perturbado, desgastado. Note que Elias estava com medo, numa posição de intimidação lá dentro daquela caverna, debaixo do zimbro, e Deus vai lá arrancar Elias. Por quê? Deus nunca criou um ser humano para ficar na defensiva, gente. Deus nunca criou um ser humano para ficar numa posição de acuamento. Você já viu um rato quando ele está num canto? E de repente o gato vem e ele fica ali com medo, ele fica ali, sabe, pega, não pega. Não, você não é um rato, você é imagem e semelhança do Senhor. Então estufa o peito, saia do lugar de intimidação, vai viver a vida, curte a sua família agora. Deus te ungiu para vencer, sobre você há uma capacidade, o guardar, o cuidado, o zelo de Deus está sobre a tua vida. Eu creio, não apenas estou falando, irmão. Eu vou falar assim do meu ministério, do meu chamado. Esse cara que está falando com você aqui, pela obra de Deus, por algumas vezes dormiu na rua, com uma mala andando, pregando a palavra e dormindo na rua. E aí, são dias que você olha e pensa: será que eu vou morrer assim? Porque você não vê o futuro. Quando você está na pior, você não consegue ver futuro, sim ou não, pessoal? Tudo que você vê é o momento dolorido de agora. Mas nem as piores fases da sua vida vão neutralizar as boas fases que Deus reservou para você. Pegue na mão de alguém, alegre essa pessoa, diga assim: há boas coisas para o teu futuro. Diga: Deus preparou coisas boas para o teu futuro. Aleluia. Glória a Deus. Então pare de ficar olhando o seu futuro com uma perspectiva negativa. Não conclua a tua vida toda por causa do momento amargo de agora. De repente você está numa fase que só Deus sabe, e você está generalizando, achando que isso vai ser durante todo o percurso da vida. Não, você não entendeu que a vida é cheia de fases. Fases A, fases B, fase C. Então se hoje está assim, a próxima é assim, gente. Não adianta, isso faz parte da terra. Então se você está em um beco sem saída, confia em Deus. Deus tem uma providência. Eu aprendi uma coisa durante meus anos de ministério. Desde menino, desde moço, Deus tem me falado isso: eu nunca vou te enviar, eu nunca vou te levar, eu nunca vou te pôr num lugar aonde a minha graça não vá para te guardar e te proteger. Se a coisa é maior do que você, não é maior do que a graça que está sobre você, gente.
Se a guerra é pesada, é intensa e o vento está forte, o que está contigo é muito mais poderoso e capaz. Então descansa em Deus, pessoal. Não se assuste pelo que os seus olhos estão vendo. É o que ele diz em 1 Pedro: se até aqui eu te ajudei, o que falta caminhar, eu vou te ajudar também, igreja. É o que Deus está dizendo nessa palavra. Lance a ansiedade em mim, eu aguento. É como se Ele está dizendo: vocês não aguentam viver com ansiedade, vocês não podem viver com ansiedade, lança sobre mim, porque eu consigo, eu sou Deus. É isso que Deus está dizendo para você nesta noite. Eu não sei qual foi o anseio que você chegou aqui. Se era perturbador, você vai deixar tudo no altar, tudo na presença de Deus, e vai sair daqui leve, disposto e entendendo que coisas melhores te aguardam em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. É o que Jesus está dizendo hoje para nós. Olha isso. Quando você era criança, você percebeu que a sua dimensão de mundo era diferente? Qual que é o teu nome, irmã? Adriele? Gisele? Edneia, você já notou que quando você era menina, a sua percepção de mundo era diferente? Como assim, pastor? Vou dar um exemplo, generalizando a igreja. Eu me lembro que quando eu era pequeno, pastora, eu ia na casa da minha avó, que já é falecida, e ela tinha umas bananeiras no quintal, e o quintal todo de terra. Ô, casa de vó, coisa boa, hein, gente? Ai, ai. E aí quando você entrava, no meu caso lá na casa da minha avó, e eu via lá aquelas bananeiras, tinha 6 pés de bananeira, mas aquilo ali para mim não era 6 pés, por causa do meu tamanho, eu entendi que aquilo ali era uma roça de banana, porque o mundo da criança é tudo maior do que o do mundo do adulto. Aí você olha para o seu pai, para sua mãe, você vê ela grandona, nossa, aí passa-se os anos, você cresce, você fala: nossa rapaz, eu cresci mais do que ele. É ou não é? Porque a percepção, a forma da criança ver o mundo é diferente da do adulto. Quer ver? Quando eu era pequeno, correndo com a minha irmã Carolina, lá no quintal da minha avó, eu olhava aquelas folhas de bananeira, eu me escondia atrás daquelas folhas, eu achava que aquilo lá era, sabe, uma roça, mas o simples, a minha dimensão era essa. Só que depois eu cresci, aí eu voltei lá na casa da vovó, aí eu olhei e falei assim: gente, mas parece que o quintal encolheu. Já passou por essa experiência? Você fala: mas na minha memória era tão maior do que parece. Aí você começa a perceber que quando você é criança, você tem uma dimensão. Quando você cresce, a sua percepção daquilo muda. Sim ou não? E isso acontece também na vida espiritual. Isso vai mudando. Como, pastor? Quando nós vamos voltando para a posição original, emocionalmente falando, porque quando o homem cai, não foi só pecado físico não, ele caiu também emocionalmente. Por isso que eu estou falando de conversão. A conversão, ela não se dá apenas em renúncia do pecado, ela se dá também emocionalmente. Tem pessoas que se converteram abandonando o pecado, mas a emoção dela ainda não se converteu, ou seja, ela ainda tem tendências mais humanas do que no regresso espiritual. Quer ver uma coisa? Quando você vai crescendo, então, você começa a perceber que aquilo que te assustava já não te bota mais medo. Então, irmão, crescer espiritualmente na estatura de varão perfeito, como diz Efésios capítulo 4, é uma necessidade. Você voltar ao estado original vai te fazer o quê? Descansar mais. Aí você vai perceber que aquilo que te assusta agora, na verdade não é tão grande como parece. Diga para o seu vizinho: é tempo de crescer. Você vai notar que aquilo que está te botando medo, você vai olhar e vai dizer o seguinte: nossa, esse problema me botava medo. Mas por que você vai analisar assim? Porque Deus vai te fazer crescer, e algo que está te assustando hoje, logo ali não vai te assustar mais, porque a maneira de você enxergar isso vai mudar. Um dia me perguntaram assim, olha isso aqui. Um dia não, esses dias: pastor William, como é que o senhor dorme à noite? Aí eu não entendi a pergunta. Comentei com você, né, pastora? Como é que você dorme à noite? Como é que o senhor consegue deitar? Eu falei: deitando. Mas por que essa pergunta? Aí ele me explicou: o senhor tem a sua vida
o senhor tem a sua esposa, o senhor tem as suas 3 filhas, o senhor tem uma casa. E aí ele perguntou: quanto o senhor paga de aluguel? Aí eu falei: R$2.000. Tá. O senhor tem toda a sua estrutura de vida para cuidar? Eu falei: aham. E eu fui ouvindo ele com muita paciência. Aí ele me disse assim: ó, o senhor tem várias igrejas nas suas costas? Eu falei: aham. O senhor tem aqui em Cascavel conosco uma responsabilidade gigantesca? Eu falei: aham. Aí ele me fez uma pergunta final: quanto é financeiramente, sem ser invasivo, que o senhor carrega de responsabilidade por mês, que está tudo conectado a você? Aí eu falei para ele o seguinte: falei: irmão, você falou uma parte da responsabilidade que está visível, mas tem outras tantas famílias que estão no meu ombro que você não tem ideia. Aí eu falei para ele: hoje, o que eu peso, o que está sobre meus ombros é uma responsabilidade. Todos os meses, incluindo todos os compromissos que estão conectados ao meu nome, se eu não tiver 60, 70 mil, a coisa não anda. Aí ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu com meus problemas da minha vida não estou conseguindo deitar. Aí eu falei para ele assim: sabe por que eu deito? Sabe por que eu levanto? Porque Jesus tem me dado uma paz que excede todo entendimento. E aí eu disse e chorei na frente dele, porque às vezes a gente não percebe a paz que estamos recebendo. E aí eu chorei, e eu disse para ele assim: eu só não fiquei louco porque a paz está aqui dentro. Aí eu falei para ele: o dia que Deus tirar essa paz, a minha cabeça entra em colapso, porque é muita coisa para uma cabeça só. Diga para o seu vizinho: a paz está sobre você. Por isso que você não enlouqueceu ainda. Entende isso? Aleluia. Levante uma das mãos e diga: Senhor, obrigado pelo Senhor me guardar. Aí eu falando um pouquinho, eu falei: irmão, eu todo dia tenho que estar pagando uma coisa. Não é de vez em quando não, todo dia. Porque todas as igrejas estão conectadas a mim no meu nome. E é tudo continha de 15, 10, 20. Aí eu olhei para ele e falei o seguinte: eu oro, eu grito, eu peço assim: Deus, não tire a sua paz de cima de mim, porque se tirar, a minha emoção entra em colapso. Aí o pastor William desmorona. Aí eu não tenho força nem para pregar mais. Aí eu não consigo andar. Aí eu vou ter que fazer o seguinte: pegar minha mala e voltar lá para casa da minha mãe e falar assim: mãe, cuida de mim, porque eu... Aí não vai ter outro jeito. Mas por que o senhor está de pé ainda? Porque eu sou forte em mim mesmo? Não. Pensa que não está aqui, a quilômetro de distância? Eu estou no alto. Você já ouviu falar da corda bamba? Você não pode cair para o lado, nem para a esquerda, nem para a direita. Você tem que andar em linha reta. E o que está te mantendo equilibrado, pastor? A paz que excede todo entendimento. Ponha-se de pé.